noite. Estamos ao vivo, diretamente aqui de Brasília, dos estúdios PT na Câmara, hoje com a presença de duas deputadas federais, ambas ligadas à área da educação. Deputada federal Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, e a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso. E a minha responsabilidade aqui hoje é grande. Eu vou conversar com uma ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora e com uma ex-secretária de Educação do Estado do Mato Grosso. Portanto, quem vai falar menos aqui hoje sou eu e, obviamente, elas estarão com a palavra daqui a pouco. Boa noite, deputada Margarida. Boa noite, deputada Rosa Neide. Boa noite, Carlos. Um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez, especialmente na companhia da querida companheira Rosa Neide, uma grande batalhadora pela educação desse país, uma referência na nossa bancada na defesa da educação fundamental. Boa noite, Carlos. Boa noite, Margarida. Para nós é sempre muito prazer falar com todos que nos acompanham de uma questão muito especial, cara para mim, cara para Margarida, com certeza cara para todo este país, que é a educação e também o que está acontecendo na nossa sociedade no Brasil atual. Então, estamos aqui hoje para bater um papo e discutir um pouquinho do que está acontecendo e dar os encaminhamentos da educação. Com certeza. Já pedimos que você compartilhe esta transmissão nas páginas do Facebook da deputada Margarida Salomão, da deputada professora Rosa Neide. E você que está pela página do PT na Câmara, aproveita e entra lá para conhecer e curtir as páginas das deputadas. Vamos logo começar falando sobre educação Fundeb, né? Hoje as senhoras participaram, né, da reunião que discute a proposta de emenda à Constituição número 15, né, para assegurar mais recursos para a educação básica no país. É isso, professora Rosa Neide? Sim, eu estou participando da comissão, faço parte da mesa da comissão especial, professora Margarida, grande apoiadora junto, ela representa o ensino superior, mas é uma grande parceira no ensino básico e discutiu o Fundeb o tempo todo junto com a gente, junto com a nossa bancada. Então, o relatório do Fundeb está em discussão na comissão especial. Primeira reunião foi ontem, segunda hoje. Esperamos concluir as discussões na próxima terça-feira. E, quem sabe, a nossa torcida é para que já possamos votar terça-feira e ficar pronto para ir para a votação no plenário. Temos essa discussão com o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, que se colocou à disposição no momento que tiver concluída a votação na comissão especial, imediatamente o novo Fundeb será apresentado ao plenário. Nossa preocupação, Carlos, é que esse é o último ano do Fundeb em vigor, deste atual Fundeb. Em dezembro, 31 de dezembro, a partir desse dia não teremos mais o Fundeb. Por isso, fundamental a gente votar agora, deixar o Fundeb constitucionalizado, com mais recurso, atendendo toda a educação básica brasileira, que tem quase 50 milhões de estudantes. É uma responsabilidade muito grande deste parlamento, para que a gente juntos e juntas possamos dar ao Brasil a segurança necessária para a boa qualidade da nossa educação pública. Deputada Margarida, a senhora, como também já atuou, né, como reitora de universidade, sabe a importância da educação básica no país, né? Sem sombra de dúvida. Aliás, a gente tem que pensar no Sistema Nacional de Educação, que inclui, naturalmente, a educação básica, a educação média, a educação superior. Isso está tudo interligado. Por exemplo, no caso das universidades, são elas que formam os magistérios, são elas que formam os trabalhadores em educação. Então, isso é uma causa de todos nós, não é uma causa segmentada. E eu acho que o ponto mais importante é o que a Rosa acabou de mencionar. O Fundeb, o novo Fundeb, primeiro, constitucionaliza o fundo. Ele não era constitucional. Então, nós estamos avançando. Transitória. Nós não só estamos dando continuidade a um programa vitorioso, que diminuiu enormemente as desigualdades que há no nosso país e melhorou a qualidade da nossa educação, mas principalmente com o novo Fundeb nós vamos ter isso na Constituição brasileira. Isso não é pouca coisa. Há muitas discussões que estão sendo travadas. Afinal de contas, vai se aportar menos recursos do que nós desejávamos. Se o fundo é constitucional, nós podemos, em um próximo momento, colocar mais recursos para a educação. Então, eu acho que nós não devemos... O ótimo, às vezes, é inimigo do muito bom. Então, eu acho que o novo Fundeb é um avanço, é uma grande conquista. O relatório da professora Dorinha é um bom
relatório ele precisa ser lido de uma forma compreensiva, lúcida, e eu acho que nós estamos avançando, inclusive com o apoio do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que tem feito esforços para que esse tema avance. Não nos esqueçamos, nós estamos num momento muito difícil, gente. Nós estamos vivendo um momento em que tem uma proposta de emenda constitucional para acabar com os fundos, Com certeza. para acabar com as vinculações constitucionais. Então, nesse momento, conseguir votar o Fundeb é gol de placa. E a gente tem que saber comemorar os gols que a gente marca. Com certeza. Inclusive, professora Rosa Neide, hoje são 10%, né? Repassados aos municípios, o que vale mais ou menos 168 bilhões de reais em 2019. A proposta que está em discussão, o PT estava até solicitando 40%, né? E como é que está esse debate lá na comissão especial? Então, houve discussões variadas sobre a questão dos percentuais. Primeiro, o Senado discutiu 40%, né? A nossa governadora do Rio Grande do Norte, senadora à época, a professora Fátima Bezerra, grande líder nessa discussão aqui no Parlamento. O Senado pactuou, inclusive, os 40%. A Câmara, a discussão inicial com as entidades era em torno de 30%. Então, essa negociação foi feita, e como disse a deputada Margarida, temos que saber em que momento do país estamos vivendo, quais são as garantias reais para o financiamento da educação, que hoje estão nas disposições transitórias com tempo para ser na terminalidade que é 2020. 2020 terminou. Então, nós não podemos deixar a escola básica brasileira sem uma vinculação, porque hoje todas as matrículas dos estudantes da educação básica estão vinculadas ao Fundeb. Isso. São 63% de todo o financiamento. Então, por isso, o governo hoje, federal, contribui com 10%, né? A complementação da União é 10%, que atinge 9 estados. E dentro dos estados que não têm contribuição, não recebem, nós temos municípios muito pobres, que estão, às vezes, abaixo das condições dos estados que recebem. Então, esse novo projeto, ele tem essa condição de avançar na questão do combate às desigualdades. Porque aí os municípios, mesmo ele estando no estado mais rico, por exemplo, ele tem um exemplo claro que é o estado aqui da professora Margarida, isso, que a região sul de Minas é a região mais rica. A parte norte tem muitos municípios muito pobres. Mesmo pobres. Na região sul você tem municípios pobres, claro. E aí a gente olhando a região norte alguns da região sul, como disse a deputada, nós vamos ter esses municípios que nunca receberam complementação. São mais pobres que os do Nordeste. E agora fizemos esse modelo híbrido, que dentro do repasse que vai para os estados, mas aí se o estado não recebe, mas o município mais pobre vai receber. Então é no sentido de melhorar, da gente ser mais igual neste país, porque a gente tem um atendimento muito diferenciado. A desigualdade ainda é forte, que ela avançou com o Fundef, nós reconhecemos avanços, mas o Fundeb, ele conseguiu abraçar toda a educação básica, as modalidades, a educação de jovens e adultos, a educação das creches, a pré-escola, todo mundo está dentro desse financiamento. E agora estarão os municípios. Então, nesse sentido, dobrar, a gente vai sempre lutar por mais, porque a gente sabe que precisa. Outra coisa que a gente vê muito, e a professora Margarida e eu que acompanhamos de perto, alguns parlamentares falam, mas é muito dinheiro para a educação. Mas são quase 50 milhões de estudantes e são mais de 70 milhões que não completou o ensino básico no Brasil. 70 milhões. Mais de 70 milhões que não completou. 11 milhões de analfabetos. Mais de 6 milhões ainda precisando a vaga na creche. Então, nós temos muito a fazer. Muito já foi feito. E muito ainda tem que ser feito para que o Brasil consiga ocupar seu espaço na educação do seu país em relação aos demais. Então, por isso, chegar a 20%, para nós já é um passo dado. E como a professora disse, constitucionalizar e continuar na luta por mais recursos. Eu queria dizer, Carlos, que nós, se formos comparar o Brasil com os outros países da OCDE, o Brasil é quem menos gasta por aluno com educação. Com certeza. É o pior de todos, é quem remunera pior o magistério. Aí você escuta esse discurso. Mas nós temos que lutar pela qualidade da educação. Então vamos ter clareza disso. Dinheiro só não resolve a qualidade. Mas sem dinheiro também nós vamos estar dentro do buraco. Então nós não podemos discutir melhoria da educação brasileira sem tratar
desse problema da desigualdade das condições de ensino, que ainda são muito fortes, que são afrontosas, que são uma vergonha para todos nós. Com certeza. Tá certo. Nós estamos ao vivo para você que está chegando agora às páginas do Facebook com as deputadas federais Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, e a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso. Estão conversando aqui conosco sobre educação, mas também agora vamos entrar no nosso segundo bloco, diríamos assim, falando sobre a crise econômica, né, que tem a ver também, porque essa é uma boa notícia que as senhoras trazem hoje à noite, que é a educação, né, nestes tempos dificílimos, né, conseguindo aportar mais recursos graças à atuação das senhoras aqui, da bancada do PT e de outros partidos também, né, que estiveram envolvidos nesse processo todo. Mas eu gostaria de ouvi-las também sobre esta semana, a crise econômica que o país está mergulhado. O mundo todo, claro, mas aqui no Brasil especialmente, dólar nas alturas, bolsa despencando, desemprego, subemprego em alta, né? A gente não sabe nem por onde começar direito, né? Mas vamos começar pelos efeitos nefastos, né, da incompetência, que a gente chama aqui no PT na Câmara de Bolso Guedes, né, de Bolso Guedes sobre a economia brasileira. Tá, da Margarida? Ou... Olha, nós estamos vivendo essa semana uma espécie de derretimento da economia. Aí as pessoas podem dizer, mas é o coronavírus, mas é a briga da Rússia com a Arábia Saudita. Tudo isso, é claro, impacta. Mas a perda de confiança dos agentes econômicos, disso que se convenciona de chamar mercado, que está expressa com muita força nessa queda da Bolsa. A Bolsa hoje parou, mais uma vez. Mais uma vez. Né? Isso, na verdade, tem a ver com a falta de confiança nos pilotos. O piloto, na verdade, sumiu. Nós temos o piloto sempre fazendo pronunciamentos extraordinários, impensáveis. Por exemplo, que a eleição dele para presidente da República, e olha que ele a venceu, foi fraudada. Nós também achamos que ela foi fraudada, por outras razões. Né? Tanto assim que ele ganhou com uma produção industrial de fake news, com a intervenção do ex-juiz Moro, agora advogado de defesa, Ronald Gaúcho, mas que, de todo modo, como juiz, ele atrapalhou, impediu o Lula de participar dessa eleição. Então nós achamos que ela foi fraudada. Não pelas razões que ele dá, até porque são razões idiotas. Ele diz que o primeiro turno foi fraudado, que ele teve um número maior de votos. Muito bem. Quem fraudou o primeiro turno? Leite, me diga. Por que não fraudou o segundo? Pois é, né? Se o objetivo era não deixar Jair Ontem eu perguntei isso no pronunciamento da Câmara, até para mentir, preciso ter um pouco de inteligência. Então, com esse tipo de atitude, que certamente desalenta toda a sociedade brasileira, nós não temos como esperar uma retomada da economia, que implicaria, na verdade, em o Estado participar de uma forma mais ativa. Nesse momento que nós estamos aqui, vetos do presidente estão sendo derrubados. Então essa também é uma boa notícia, não pela afronta política ao presidente, embora isso também deva ser sublinhado, mas pelo fato de que, nesse momento, nós estamos colocando mais dinheiro no bolso de quem precisa. O veto que nós acabamos de derrubar é um veto que amplia a faixa de acesso a LOAS, ao BPC. Então, os pobres têm alguns dos seus direitos garantidos, com o nosso voto, com o voto do PT. Com certeza. Então, assim, o governo Bolsonaro, a deputada Margarida já fez aqui uma contextualização do momento atual, e ele assumiu a presidência da República com um discurso de salvador da pátria, né? E o PIB que acabou de ser anunciado no país, que ele botou uma expectativa aí na população, e depois um PIB minguadinho, né, que a gente está chamando de PIBinho, então é de 2019, então não tinha coronavírus, né? Não tinha todas essas desculpas que ele está colocando agora. Então, o governo, ele menospreza a capacidade de compreensão do nosso povo.
todas as pessoas deste país, os trabalhadores e trabalhadoras, são pessoas inteligentes e capazes de entender o que está acontecendo. Inicialmente, após a eleição, muita gente pode ter se equivocado, achou, não, ele está fazendo um discurso bacana, é uma pessoa que está pensando em segurança da população, e muita gente votou equivocado. Mas um ano depois, ele não tem mais direito de chamar as desculpas que ele deu sempre. O país estava quebrado, né? Ele está gastando e queimando as reservas que o país tem ainda, do governo Lula e do governo Dilma, para tentar equilibrar alguma coisa. Só que o resultado do PIB ficou muito claro. É a resposta ao que ele não fez. Como a professora Margarida disse, se não tiver dinheiro no bolso do povo, a economia não gira. Os mais ricos deste país, eles apostam na bolsa, eles investem no exterior. O dinheiro que gira a nossa economia é o dinheiro do povo trabalhador. 90% da população, os que ganham mais, que ganham menos, mas faz a roda da economia girar. E o país foi parando, porque ele foi prometendo reformas e milagres. Cada reforma que fez a trabalhista, o país parou um pouco. Tirou dinheiro. Tirou dinheiro. O dinheiro do povo foi sumindo. Agora fez a previdenciária, que mais 90% de tudo é em cima do povo trabalhador. Está tirando do bolso do povo trabalhador. E agora ele promete, quando ele viu o PIB diminuir, ele fala, agora vamos fazer mais reformas, tirar mais dinheiro. Então o que ele quer? Estagnar completamente. Nós estamos em quarentena, não é por causa de coronavírus. Nós estamos em quarentena porque não tem dinheiro para fazer a economia girar. Não é mais quarentena, o nosso povo está parando em casa, não tem emprego, a economia não se movimenta, a indústria está parando, está caindo. Então, o que os nossos governos fez? Injetou dinheiro na economia, fez com que novos empregos acontecessem. E aí, melhorou o salário. Melhorou o salário, né? E ele veio segurando o crescimento do salário. Então, sem dinheiro, a economia brasileira não gira aqui. Eu sou no estado, como é o estado de Mato Grosso, que produz a maior quantidade de grãos deste país, né? Mas exporta tudo e não paga imposto. Então, o estado é um estado que mais cresce, 12%, 13% ao ano. O PIB de lá não é PIBinho, não. É um PIBão mesmo. Só que não retorna nada para as políticas sociais, para o emprego e para a renda. Então, os mais ricos, um percentual muito pequeno de mais ricos, continua cada vez mais rico. E não tem dinheiro para fazer o movimento interno no estado. E assim é o país, com Minas Gerais também, com a questão dos minérios lá, que também fica tudo paralisado. E aí o governo tem esse modelo que não serve para os mais ricos. Com certeza os mais ricos já vão sofrer as consequências, porque eles não aceitam perder nada. Então, na bolsa que cai e no dólar que sobe, enquanto essa meia dúzia de pessoas estiverem se sentindo confortáveis, Paulo Guedes ainda faz discurso para aqueles, mas para a grande massa trabalhadora do Brasil, Bolsonaro e Paulo Guedes estão parando o país e são as pessoas mais simples que estão pagando todo o preço. E eu quero dizer que mesmo entre os economistas conservadores, gente que votou no Bolsonaro para não deixar o PT ganhar outra vez a presidente da República, mesmo entre esses, está começando a florescer um consenso de que é impossível nesse país governado com a emenda constitucional 95. Teto dos gastos, né? Exatamente. Como? Com tudo comprimido, com essa falta de dinamismo da economia, com as pessoas passando necessidade, aumento da pobreza e o retorno da miséria e da fome. O que nós precisamos? Nós precisamos de fazer o recurso público valer. Então, nesse momento, e nós estamos pensando, inclusive, de pedir ao presidente da Câmara que faça uma grande sessão geral, que, como se diz, é mais que uma audiência pública. Comissão, né? geral. Exatamente. Mas chama. Comissão geral. Comissão geral. Para chamarmos pessoas das mais variadas convicções políticas. Assim, não estamos falando para nós. Nós queremos falar com aqueles que votaram no Bolsonaro. Não deu certo, gente. Não deu certo. Então está na hora de nós virarmos a página para o nosso próprio bem, para o bem da grande maioria da população brasileira. Então, Leide, eu queria só assim, exemplificar essa situação, que a gente ouve muito assim, cada um tem que gastar só o que tem. Se uma família ganha 3 mil reais, só pode gastar 3 mil reais, senão ela fica endividada. E aí compara isso com a questão do país. E não é verdadeiro isso. Uma pessoa que tem posses, né, um grande capitalista,
Ele vai lá no banco, faz empréstimo, investe mais, ganha mais e amplia a sua renda. Então, o país que ele diz, eu só tenho 5, eu só gasto 5, ele não investe nada, ele não faz essa economia girar. Se eu só tenho 5 e fico com 5, eu fico estagnado, eu fico parado. Então, não precisa o país fazer empréstimos, como nós já fizemos muito no mercado internacional, para fazer algum investimento no país. Mas o país precisa, ao invés de queimar suas reservas, pagando dívida como está fazendo agora, ou tentando controlar o preço do dólar, ele tem que estimular a economia. E só estimula a economia investindo na pequena economia, onde as pessoas fazem a economia girar. Então, nesse sentido, esse governo mente para a população, prometeu e não entregou, não cumpre o que fala, e nós estamos ficando nesta paralisação. Só um chamamento que não é partidário, aqui é para todos. Vamos pensar no nosso país, já estamos quase há 1 ano e meio. Não tem mais que dizer, foi culpa do Lula, foi culpa da Dilma. Esse discurso já está apagado. Agora, qual é a resposta do governo Bolsonaro ao povo brasileiro? Eu gostaria de complementar aqui as falas das senhoras com o comentário do Álvaro Dória, que diz o seguinte: precisamos de vocês, a economia vai desmoronar. Nós, microempresários, não temos mais recursos. Eu votei no Haddad, mas muitos micros votaram no outro, achando que eram capitalistas. O comércio esvaziou, a cidade está deserta, lojas no geral não vão sobreviver até outubro. Parece exagero, mas vai cair 80% dos microempresários, né? E aqui eu gostaria de fazer uma colocação. Em 2008, né, com a crise internacional, o presidente Lula disse que a crise chegaria aqui como uma marolinha. E o PIB foi de 5,2% em 2008, no auge da crise econômica mundial. E aí as pessoas falam, alguns, mas o PT só critica, não tem propostas. Vamos esclarecer isso, como o PT agiria para enfrentar essa crise agora, deputado? Sem dúvida, usando investimento público. Aí eu quero lembrar, pegando outra vez a comparação que a Rosa May está fazendo. Porque as famílias que estão endividadas não devem gastar, uma família que esteja com problemas, ela congela os seus gastos. Mas comparar o país com uma família é não entender nada de economia. Por quê? Os maiores investidores econômicos, qual é a maior empresa no Brasil? É a Petrobras, que é uma empresa pública. Quais são os maiores bancos? Os bancos públicos, como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil. Qual é um banco que, na verdade, fomenta o desenvolvimento econômico brasileiro? O BNDES. Então, na medida em que as empresas públicas passam a ser geridas tendo em vista o lucro dos seus acionistas, aí você tem o preço do gás, que é o que você está pagando na sua casa, para dar lucro aos acionistas. Você está pagando R$5 de gasolina. Pense quanto custava o combustível quando a Dilma foi tirada do poder. Então, eu acho que você tem que investir em políticas públicas para melhorar a situação da miséria, da saúde. Nós estamos aí com o coronavírus, mas felizmente nós temos o SUS. Hoje, aqueles de vocês que leem a imprensa internacional, e eu leio, a página 1ª do New York Times é dedicada ao terror que está agraçando nos Estados Unidos, porque com a disseminação da epidemia, qual é o imenso problema que eles têm? Não tem sistema de saúde. Exato. Então as pessoas que hoje trabalham precariamente, os idosos, os pobres, não têm aonde recorrer. Portanto, para nós, SUS não é gasto, é uma riqueza da população brasileira, é o nosso plano de saúde. Com certeza. Exatamente. Gastar em ciência. Nós aqui, semana passada, 2 mulheres pesquisadoras brasileiras sequenciaram em 48 horas o genoma do coronavírus. Estava sendo sequenciado em 15 dias em outras grandes instituições de pesquisa mundial. Então, pelo amor de Deus, o que faria o PT? Gastaria. Porque se gasta, vai gerar riqueza. Quem gera riqueza consegue pagar suas contas. E nós precisamos
que quem tem mais, quem recebeu mais vantagens nesse período todo da história brasileira, seja solidário, compartilhe. Reforma tributária é para ontem, não uma reforma tributária para beneficiar os de sempre. Reforma tributária solidária para fazer justiça social. Com certeza. Então, fomentar a economia é trazer dinheiro para que a economia possa girar. É fomentar, como quem passou aqui a mensagem para você, preocupado com as lojas, com o comércio. Álvaro, que você chamou muita atenção, fez uma contextualização muito interessante. E é exatamente isso no país inteiro. O governo chama tudo aqui para congelar, para cortar. Como é que uma coisa congelada se movimenta? Ele quer congelar a economia. Ele quer fazer reforma para congelar salário, para tirar, para baixar 25% de salário de funcionário público, que também investe e coloca dinheiro no mercado. Os aposentados que colocam dinheiro no mercado. Então o governo quer parar o país. Ele diz desde o início, não vai gastar, mas eles gastam. Eles derramam dinheiro aí do que eles podem. Agora, para fomentar o pequeno, o médio, porque o grande não precisa do fomento do governo. O grande já produz por ele mesmo. Nós não somos contra o equilíbrio da balança comercial brasileira com o agronegócio, com as indústrias brasileiras. Não somos contra, muito pelo contrário. Já provamos isso nos nossos governos. Agora queremos que a economia gire de fato com fomento aos pequenos e aos médios, que o governo está dizendo que não vai fazer. Então, não colocar recurso, paralisar a economia, congelar, como ele disse que tudo ele vai congelar, só não congelou o preço da gasolina, não congelou o preço do diesel, nem do gás de cozinha, nem da carne. Nós queríamos congelar essa parte aí também, né? Porque se eu congelo o salário, se eu congelo os investimentos e se eu deixo os preços das mercadorias à disposição do mercado, então eu vou fazer cada vez mais desigual o acesso do povo a qualquer mercadoria. Então, esse modelo de economia é um modelo que faliu o país está falido, nós estamos vendo a paralisação total e nós temos que chamar as pessoas aqui, Leite, para dia 18, estar na rua. Não é dia 15 que o governo... Para que ele está chamando o povo dia 15? Para fazer uma guerra entre os poderes no Brasil, entre o Congresso, o Judiciário, para todo mundo brigar. Ele quer fazer uma cortina de fumaça. Ninguém vê o que de fato está acontecendo. Dia 18, nós vamos conversar com a população, nós vamos dialogar, nós vamos chamar a população para entender o que está acontecendo nesse momento. E ele está chamando o povo para fazer confronto. Nós não precisamos de briga, nós precisamos de emprego e de paz. Deputada Margarida, então, dia 18... Dia 18, todo mundo na rua. Dia 15 é cortina de fumaça. Dia 15 é conversa fiada. Dia 18 é para conversar para valer. Ou seja, o ato para valer mesmo, em defesa dos serviços públicos. Em defesa da sociedade brasileira. Democracia. Em defesa da educação, da democracia. Em defesa de nós. Em defesa da nossa vida. Dos nossos povo brasileiro como um todo, né? Do povo brasileiro. É isso. A conversa aqui é tão boa que não dá vontade de encerrar. Mas se a gente não encerra, as parlamentares aqui deixam de votar em plenário. Aí fica complicado. Aí a gente não derruba o veto. Aí eu derrubo o veto para melhorar a vida do povo brasileiro. Deputada Margarida Salomão, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Deputada professora Rosa Neide, agradecemos aqui em nome do PT na Câmara. Né, desejamos às senhoras, a toda a bancada, né, uma luta aguerrida aí que vocês travam no dia a dia. E pedimos que você compartilhe essa transmissão, essa entrevista, que as pessoas que estão na página da deputada Margarida vão lá conhecer a página da deputada Rosa Neide, curtam lá e vice-versa, né? E assim a gente vai formando uma rede de comunicação também mais solidária, mais proativa, né? E fazendo essa informação chegar aí em todos os celulares, né? Hoje no celular. Então, muito obrigado. Muito obrigada a você e a todos que estavam nos acompanhando. Obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente. Exatamente. Um abraço. Boa noite. E daqui a pouco tem mais programa. Entra já às 19h, tem outra entrevista.